Queria chamar meu amigo pastor Gil Pimentel aqui. Ele vai estar trazendo uma palavra do coração de Deus. Veio hoje direto de Guaratinguetá para estar com a gente. Quantos quilômetros, pastor? De lá para cá? 400 quilômetros, pertinho, né? Logo ali. Pastor Gil já está com a gente há mais de 10 anos, querido. Ferramentando homens aí. Quando o pastor Gil começou esse trabalho com homens aqui, quantos homens davam aqui? Naquele trabalho lá no Seizinho, quando a gente começou? 12 homens. 12 homens. De 12 homens, hoje, nós temos aí um exército. Próximo sábado, mais de 600 inscritos já estão aí. E a gente entende, queridos, que tudo na vida não tem a ver com a intensidade, mas sim com a constância. Porque é a constância que vai determinar onde a gente vai chegar. Porque potência sem controle não quer dizer nada. Intensidade sem profundidade vai gerar superficialidade. Amém? Estenda sua mão para cá. Senhor, obrigado pela vida do teu filho. Obrigado porque o Senhor trouxe ele aqui. Obrigado porque nenhum mal ocorreu nessa vinda. E em tudo nós damos graças ao Senhor. Inclusive pelo incidente que ele teve. Mas o coração dele está aqui alegre. E quer compartilhar conosco aquilo que o Senhor colocou no coração dele. E a gente pede que hoje o Senhor possa falar conosco. Nosso coração é a boa terra, porque certamente a tua palavra é a poderosa semente. Fala conosco, porque esse tempo não é o tempo das mídias sociais, não é o tempo da conversa. Esse tempo é o tempo que nós separamos para ofertar ao Senhor. Existem pessoas aqui hoje que vieram com um pedido, Senhor, de ouvir uma palavra, porque tem uma decisão a ser tomada, porque precisam de um direcionamento do Senhor. E nós entendemos que como cristãos, o Senhor é lâmpada, o Senhor é porta, o Senhor é caminho, o Senhor é resposta. Por isso, fala conosco hoje, através do teu Filho, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu não sei porque que vocês ficam quietinhos quando a gente fala graça e paz, não é para falar amém, ué? Acabou de cantar aí pegando fogo, tem que continuar. Obrigado. Queria que você tivesse aí, ou se você tiver a Bíblia aí no seu celular ou em papel, Josué capítulo 3, versículo 5. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O versículo pequeno tem um significado muito grande. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É quinta do avivamento. Falar sobre avivamento, não tem como falar sobre avivamento sem falar sobre santidade, profundidade de arrependimento. Me lembro que no começo dos anos 2000 eu li o livro Caçadores de Deus, escrito por Tom Tinney. E ele disse assim: a altura do vosso avivamento dependerá muito da profundidade do vosso arrependimento. E quando a gente está no caminho do Senhor, como eu já estou há alguns anos, eu posso dizer aos irmãos que manter uma espiritualidade contagiante, forte o tempo todo, não é um desafio muito simples. E de que na carreira cristã você talvez ao longo dos anos vai ter que aprender a lidar com as nossas próprias oscilações às vezes durante o caminho, que é uma coisa que nos acontece. Não sei se você é a semelhança de mim, já passou por períodos de um inverno espiritual, quando parece que as nossas orações não passam, não só do teto, parece que não passa nem meio metro distante da gente. Eu estou no caminho, convertido há quase 34 anos mais ou menos, e no ministério eu estou há 30 anos, em média, 30 anos no ministério. Hoje eu estava sentado ali, enquanto vocês estavam cantando, meditando um pouquinho na palavra, e lembrei do meu pai. Hoje meu pai estaria fazendo 82 anos, ele morreu ano retrasado,
estaria fazendo 82 anos. E meu pai aproveitou a espiritualidade de forma mais contundente no final da vida dele. Então, assim, eu, como filho, acompanhando a trajetória, percebi que demorou um tempo razoável para ele atingir aquilo que a gente gostaria de ver o tempo todo na nossa vida, uma vida de satisfação plena. E eu me lembro que mesmo com uma luta severa contra um câncer no colo, no intestino, e assim, passando dias muito difíceis, eu me lembro que toda manhã que eu passava na casa do meu pai, mesmo com dor, mesmo com uma dificuldade muito séria de estado físico, emocional, meu pai repetia sempre uma frase: Deus é bom. Toda vez que eu passava, com dor ou sem dor, Deus é bom. E aquilo ficou gravado na minha cabeça. O que é que precisa ter, de fato, para que nós tenhamos uma vida cheia da presença de Deus? O que é que realmente é necessário para que a gente tenha uma vida cheia do Espírito de Deus? E se você for observar, a gente não precisa praticamente de mais nada. Você já ouviu dizer no meio evangélico: o melhor de Deus está por vir? Quem já ouviu isso? Não é possível você não ouvir. Já ouviu isso? Não. Deixa eu falar para você, o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás. Entregou a sua vida na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou o terceiro dia. Já veio. Se você tem que celebrar uma coisa boa na sua vida, celebre Jesus. E lembre-se que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Então, quando se fala de avivamento, quando se fala de santidade, quando se fala de uma vida de arrependimento, quando se fala de uma vida de uma espiritualidade contagiante, não está falando necessariamente de uma vida que pula o tempo todo. Está falando de uma vida que persiste, prevalece, apesar do tempo que está vivendo. O que tem a ver com a carreira de um homem, de uma mulher, de qualquer um que crê no Senhor Jesus Cristo, chegar no final e dizer as mesmas palavras que Paulo disse: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, tem a ver com uma mistura de momentos e sentimentos diferenciados ao longo da vida. Você não vai ter o tempo todo vitória na sua vida. Mas não é possível, pastor. Eu falei: não, deixa eu dizer para você, eu vou repetir. Quem disse para você que crente ganha todas, não falou a verdade para você. Algumas nós vamos perder, algumas nós vamos falhar, algumas vão nos atormentar, outras vão trabalhar contra o calor da nossa fé, algumas vão impedir a gente de prosseguir em um momento ou outro da nossa história. Mas o que faz um homem, uma mulher de Deus ter uma espiritualidade contagiante, não é contar derrota e vitória ao longo do trecho, é não desistir nunca, é perseverar sempre, é entender que a oscilação circunstancial não pode ser produto de uma fé calcada numa esperança viva, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa história de fé, ela não é escrita como se nós estivéssemos o tempo todo vivendo num mar de rosas, ou com a ideia de que o mundo vai passar e que a gente vai vencer tudo, que a gente vai ser mais do que isso, mais do que aquilo. Deixa eu dizer para você, irmãos, a construção da fé de alguém que amadurece no caminho é com perdas e ganhos, mas ela faz toda a diferença quando você decide perseverar, chegar no final. Lembra que Paulo diz na carta de Filipenses: esquecendo-me das coisas que vão ficando para trás, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. E como é que foi construída a história do apóstolo Paulo? É só você olhar o texto bíblico. Quando você vai principalmente na carta de 2 Coríntios, lá no capítulo 12, você vai ver ele dizendo o seguinte: Senhor, tira esse espinho da minha vida. Senhor, tira esse espinho da minha vida. Senhor, tira esse espinho da minha vida, porque ele me abate, ele surra a minha fé. E sabe o que Deus responde? A minha graça. A minha graça. A minha graça. Então deixa eu dizer para você, esteja você vivendo o tempo que você está vivendo agora,
A graça do Senhor vai bastar ao longo do caminho. Você não pode dosar as suas convicções, nem a sua fé, nem a sua esperança, nem sua espiritualidade, nem o contagiante poder do Espírito de Deus na sua vida, baseado no circunstancial. Por isso, quando Deus chama Josué e diz: manda o povo santificar, porque eu vou fazer maravilhas no meio do povo. Manda o povo se separar. Manda o povo estar fora de qualquer coisa que impeça uma comunhão íntima comigo. Então eu quero dizer para você nessa noite, uma das primeiras coisas que eu quero pontuar nessa palavra que eu quero deixar aos irmãos: não existe avivamento sem santidade. Não existe avivamento sem santidade. Não existe avivamento sem quebrantamento. Não existe avivamento sem dedicação. Não existe avivamento sem consagração. Deixa eu dizer para você, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos caindo em alguns enganos e alguns jargões no meio evangélico. Uma delas é achar que a gente pode profetizar um monte de coisa que elas vão surgir. Deixa eu dizer para você, primeiro, que existe um engano. A palavra profética no Velho Testamento, em primeira instância, sempre foi uma palavra de advertência. Pode olhar e ler o texto sagrado cuidadosamente, sabe o que você vai enxergar? Deus levantando o profeta para avisar o seu povo: faz a curva para lá ou faz a curva para cá, muda para lá ou muda para cá. Avisa o meu povo que é para fazer essa direção, que é para tomar esse caminho, para que isso não aconteça. Se o povo me obedece, a bênção vem. Se o povo me desobedece, lembra de Deuteronômio 28? Qual era a condição de ser abençoado? Obediência. Obediência. Então, antes da gente ser uma geração profética, a gente precisa ser uma geração santa. É na santidade do seu povo que Deus habita. É na santidade do meu coração e do seu coração, das minhas escolhas e das suas escolhas, que uma espiritualidade saudável acontece. É na decisão diária de ser um cristão que faz toda a diferença. É na decisão diária de você olhar para o mundo e dizer: eu estou crucificado para o mundo está crucificado para mim. Não há mais oportunidade do mundo para a minha vida. Não há visitação poderosa da parte de Deus, nem avivamento poderoso da parte de Deus, se o povo não andar em santidade, em um compromisso profundo. Eu não fui chamado, você não foi chamado para viver o melhor dessa terra, porque essa terra está acabando, filho. Amém, irmãos? A terra está acabando. Nós fomos chamados para viver o melhor de vida, de compromisso com Deus nessa terra. Porque essa terra precisa conhecer que cada crente, que cada filho de Deus é sal e luz. É o sal que se dissipa no alimento, que faz diferença. É a invisibilidade do sal e a visibilidade total da luz de um povo que anda comprometido com Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, o que acontece, irmãos? Eu virei e sararei a vossa terra. O avivamento está condicionado à profundidade do arrependimento. A nossa vida aqui hoje, nessa quinta-feira que você está aqui na igreja, deixa eu dizer para você, a razão da gente estar aqui é que Jesus morreu por nós e nos salvou. Ponto. Nós estamos cantando aqui, é porque Jesus nos salvou. Nós estamos orando aqui, é porque Jesus nos salvou. Eu estou pregando aos irmãos, é porque um dia Ele me salvou. Então não existe em nenhum momento uma decisão na qual eu venha cultuar a Deus, buscar avivamento, orar, cantar, louvar ao Senhor, dançar, que seja, movimentar-se, dizer qualquer palavra de bênção. Deixa eu dizer para você, a razão de tudo isso é uma só. Uma só. Jesus Cristo entrou na nossa história. Essa é a razão. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Às vezes nós queremos muita coisa da parte de Deus, e para ter coisas da parte de Deus tem que ter entrega da nossa parte. Você veio aqui para cultuar o Senhor. O culto sempre foi e sempre será para Deus. A canção sempre foi e sempre será para Deus. A pregação sempre foi e sempre será para Deus. A oração sempre foi e sempre será para Deus. Eu estou aqui para entregar uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional junto contigo.
Eu não vim aqui para buscar uma bênção, eu vim aqui para ofertar a minha vida. E quando você oferta a sua vida, Deus abençoa a sua vida, porque Deus é bom. Aí eu quero lembrar das palavras do meu pai. Deus é bom. O tempo todo o Senhor tem sido bom. Falta alguma coisa, Deus é bom. Tem fartura, Deus é bom. Está vivendo um tempo de conforto, Deus é bom. Está vivendo um tempo de luta, Deus é bom. E aí a gente tem que aprender a viver o evangelho, uma espiritualidade sólida, como o apóstolo Paulo tinha, que ele diz: posso passar qualquer coisa, pode faltar, pode ter abundância, frio, fome, nudez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é um versículo que está dizendo que você vai arrebentar com tudo. Está dizendo que aconteça o que acontecer, eu estou solidificado e firmado na presença de Deus. Isso é você viver uma espiritualidade que contagia, que impacta, que faz diferença. Porque antes da gente ganhar qualquer coisa nessa terra, eu quero dizer para você, a salvação é insuperável. Presente de Deus para mim e para você. Santificai-vos. Uma espiritualidade contagiante começa em você entender que Deus está conduzindo a história. Tem coisa que você vai viver com Deus em que você não vai ver nenhuma ação da parte dele. Semana passada foi comemorado o que mesmo? O que foi mesmo? Páscoa. Páscoa. Passagem. Como é que o mundo comemora a Páscoa? Como é que é mesmo? É o ovo, né? Que a fala pra você, fica caro pra caramba aquele negócio. Ainda bem que minhas filhas já cresceram. Então quando elas passam olhando para o ovo, eu falo assim: olha, não olha para o lado da tentação, olha para o outro lado. Sabe como nós comemoramos a Páscoa? Igualzinho ao povo de Israel. Éramos escravos, agora somos livres. A Páscoa foi realmente realizada de forma poderosa em 3 dias. O amanhecer de uma sexta-feira, que você sabe o que aconteceu. Há 2000 e tantos anos atrás, o amanhecer de uma sexta. Julgamento todo injusto. Deboche. Tortura. E depois começa a via cruzes. Leva a cruz numa sexta-feira. Por volta das 3 da tarde, o Cordeiro de Deus entrega a vida. O que Jesus diz na cruz? Senhor, Senhor, por que me desamparastes? A ti entrego, Senhor, meu espírito. Está tudo consumado. E veio o sábado, não veio o sábado? O sábado foi um dia em que ele estava lá embaixo pregando aos espíritos em cadeia a vitória conquistada na cruz do Calvário. E depois veio a glória do domingo. Mas entre a glória do domingo e o sacrifício e a luta da sexta-feira, tem um sábado que parece que o céu fica em silêncio. E eu quero dizer para você que na carreira cristã, uma espiritualidade contagiante é mais ou menos assim. A gente passa dias difíceis, a gente vive dias que parece que o céu está em silêncio e que nada vai acontecer. E a gente tem dias em que o domingo amanhece. Se você quer viver coisas poderosas da parte de Deus, aguente firme, porque o domingo sempre amanhece. E mesmo que o choro dure uma noite, a alegria rompe pela manhã. Isso não tem nada a ver com mudança de circunstâncias. Isso tem a ver com convicção. Isso tem a ver com esperança. Eu já fiz muitas orações que Deus nunca respondeu. Você já fez oração que Deus não respondeu? Fez ou não fez? Hein? Já fez pedido que Deus não atendeu? Fez ou não fez? Puxa, eu pedi tanto, Deus, eu pedi tanto, né? Eu pedi tanto, o Senhor não deu. Já fiz orações que Deus respondeu. Uma das orações mais difíceis que eu fiz na minha vida foi numa visita de hospital. Lembro disso com muita clareza. Isso já faz 20 anos. E eu era assim, eu era pastor novo.
E um conhecido, um amigo de data, foi parar no hospital e a família dele me comunicou, e eu lembro disso até hoje. E aí, a irmã dele me ligou e disse: pastor, é o seguinte, meu irmão está no hospital, a situação dele é extremamente complicada. E ele pediu que uma pessoa orar por ele. Só que ele não pediu uma pessoa, ele pediu que o senhor fosse orar por ele. Eu falei: não, eu vou. E levei junto comigo o meu primo, que eu estava evangelizando, e se tornou um evangelista mais tarde. E a gente chegou no hospital, e aí eu comecei a conversar com a família. Eu falei: mas o que houve? O que aconteceu? E a família disse assim: ele é viciado em droga injetável, e ele aplicou droga no braço dele com uma agulha que estava oxidada. Eu falei: nossa, mas foi para o sangue e tal? Não, foi para o sangue. Além de ter ido para o sangue, eu vou dizer para o senhor, o braço dele já está gangrenando do peito para fora. Aí eu falei: e agora? Aí ela falou assim: o médico disse que se tivesse parado no braço, dava um conserto, que ele vivia sem um braço. Mas como já entrou, eu falei assim, e ele pediu para eu orar por ele? Nessas condições? E eu entrei no quarto. E eu me lembro que quando eu entrei no quarto, eu disse: Deus, como é que vai fazer uma oração para esse camarada? E ele olhou direto para mim e disse para mim uma coisa que também está gravado aqui. Ele falou assim: pastor, Deus vai me curar? E eu falei para ele: Deus tem poder para curar. Não, eu falei: não foi isso que eu perguntei. Sabe aquela hora que você não quer ser pastor, que você nem quer ser crente, você não precisa responder para o cara? Eu falei: irmão, Deus tem poder para curar. Não foi isso que eu perguntei, pastor. Eu estou perguntando se Deus vai me curar. Eu falei: misericórdia, Deus, o rapaz está apodrecendo aqui na minha frente, como é que eu vou orar agora? O que eu vou orar para ele? Eu não tenho tanta espiritualidade assim, eu não tenho tanto Santo Espírito assim dentro de mim para orar com fé por esse camarada. E eu orei por ele. E o meu primo orou junto. Eu não sei quem estava mais incrédulo, se eu ou meu primo, mas a gente orou. E eu fui embora. No outro dia eu recebi um telefonema. A irmã dele: pastor Gil, é o seguinte, meu irmão pediu para o senhor voltar, para o senhor orar por ele. Eu falei: mas não deu certo, né? Pensei muito, não deu certo. Não deu certo, a minha fé estava fraca, não deu certo. Aí eu fui, falei para ele: é mesmo? Ele pediu para o senhor orar por ele. Se eu voltar no hospital, quando eu voltei no hospital, a ala dele estava impedida de entrar pessoas, porque ele estava cheirando ruim. Pra você ter uma ideia, irmãos. Eu falei: Deus, eu não tenho força para isso. A única coisa que eu tenho lutado é para andar sinceramente diante do Senhor, com retidão e com vida santa. É isso só que eu tenho. Mas eu não tenho fé para curar esse rapaz, eu não tenho condição disso. E lá no fundo da minha alma, Deus disse: você tem andado na minha presença. Ora, porque o dono do milagre sou eu. Eu falei: meu Deus do céu. E eu entrei no quarto. E eu me lembro muito bem. Eu coloquei a mão sobre ele, irmãos. E tudo estufado, essa parte esquerda do corpo todinha estufada. E eu coloquei a mão sobre ele. E eu fiz a oração mais simples que eu consegui fazer. Senhor Jesus, Tu fizeste milagre no passado, e sei que Tu podes fazer milagre nos dias de hoje. A minha fé é pequena, mas o Teu poder não tem limite. Tem misericórdia, Senhor. Põe Tua mão sobre a vida desse homem, no nome santo de Jesus. Amém. E eu fui para casa. E fiquei em silêncio. Passado uma semana, eu estava pregando na igreja. E quando eu olhei na porta dos fundos da igreja, o rapaz entrando e fazendo assim com o braço: estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Família veio.
O povo veio. E o que eu quero dizer com isso? Que não precisa você querer ser além daquilo que é necessário. E uma coisa é só necessária para que sua espiritualidade atinja níveis tremendos. Sabe o que é? Santifique-se. Santifique-se. Ande no mundo como um crente temente a Deus. Ande sobre a cidade onde você vive como um crente que teme ao Senhor. Ande cheio da presença de Deus, para que onde você plantar os seus pés, a presença de Deus seja notada, percebida. Viva o Evangelho sem falar muito, mas praticar tudo o possível. Viva na presença de Deus com paixão, com alegria. Eu quero dizer para você, mesmo que você esteja vivendo um inverno espiritual, uma escuridão, a luz brilha quando você ora e crê e se prostra e se quebranta diante do Senhor, porque um coração quebrantado e contrito Deus visita. Não pode perder a esperança. Uma espiritualidade contagiante, irmãos, não é sobre um crente que nunca erra, que nunca falha, mas é sobre um crente que nunca desiste. Uma espiritualidade contagiante, um culto contagiante, tem pouco a ver às vezes com as canções que cantamos, com a palavra que escutamos, mas tem a ver com a devoção do coração, com a oferta, com a dedicação, com a consagração. Deixa eu dizer para você, a espiritualidade contagiante que faz e traz impacto sobre a vida das pessoas é aquela que na segunda-feira, quando você amanhece o dia, sabe, eu tenho uma semana para enfrentar, eu tenho uns problemas para resolver, eu tenho dificuldades na família para acertar, eu tenho certas coisas que eu tenho que arrumar, eu tenho coisas para colocar no lugar. Mas deixa eu dizer para você, hoje eu quero viver a presença do Senhor. É uma decisão, não é um sentimento, não é um estado emocional, não é um estado de espírito, é uma decisão. Por isso que o meu culto e o seu culto é racional, não é emocional. Entendeu? É óbvio que quando a gente cultua, quando a gente canta, quando a gente ora, é óbvio que quando a gente está junto com os irmãos, as nossas emoções, elas borbulham. Mas deixa eu dizer para você, um culto cheio do Espírito Santo traz muito mais do que impacto espiritual, ele traz impacto emocional, ele traz transformação espiritual. Então, quando Deus chama Josué e diz, manda esse povo santificar, porque eles vão ver maravilhas da minha parte. E se você quer ver maravilhas da parte de Deus na sua vida, na sua família, na sua igreja, santidade. Santidade ao Senhor. Santidade na conduta, santidade no caminhar, santidade no falar, santidade por onde anda, santidade por onde passa. Lembra do Salmo 1? O que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Você sabe o resto do salmo e sabe que é bem-aventurado quem vive dessa forma. Então, quando a gente fala de avivamento, 2, 3 coisas são importantes que você guarde. A altura do seu avivamento depende da profundidade do seu arrependimento. Se você quer ver maravilhas da parte de Deus, santifique a sua vida. Em terceiro, lembre-se que no caminho da vida cristã, nós vamos sofrer perdas. Nós vamos sofrer algumas perdas e derrotas ao longo do caminho. Mas o que faz a diferença é você não desistir. Por último, eu quero dizer a você, Deus usou a minha vida para tratar a vida de uma pessoa que estava morrendo. Isso foi a primeira oração que eu fiz para alguém que estava no estado que estava. Depois eu fiz outras. Algumas pessoas sararam, outras não. Inclusive meu pai. Sabe por quê? Porque não é toda vez que a alegria vem pela manhã, filho. Algumas manhãs elas não virão. Não é toda vez que a alegria vai vir pela manhã. Algumas vezes elas não vão vir.
Mas Deus vai continuar sendo maravilhoso como sempre foi. Deus vai continuar sendo bom como sempre foi. Vai continuar sendo o Senhor como sempre foi. Então, eu orei muitas e muitas vezes para que meu pai fosse curado. Falei, por que curou aquele rapaz há tanto tempo atrás? E hoje eu estou aqui orando do mesmo jeito, da mesma forma. E Deus sempre responde, sabe? E Deus falou assim para mim, filho, eu sei que seu pai veio e você está vivendo um tempo de tristeza na terra, mas fica tranquilo, porque está acontecendo um tempo de alegria no céu, porque mais um filho chegou. E é assim que eu entendo. Eu não procurei respostas, eu continuei crendo. Eu não procurei direção, eu procurei simplesmente crer. Então deixa eu dizer para você, quer avivar a sua vida? Quer manter a sua espiritualidade contagiante? Santifique-se. Seja grato a Deus pelo tempo que você está tendo. Se você está tendo família, se você vai ter problemas na sua família, se você está tendo um problema na sua casa, se você está tendo problemas de doença nos seus entes queridos, deixa eu dizer para você, não desperdice o sofrimento, porque foi no maior sofrimento de todos que Cristo trouxe a maior bênção da história da humanidade, a salvação em Cristo Jesus. Então deixa eu dizer para você, não há tempo que possa vencer o poder e a graça do Senhor. E se as suas orações, algumas delas não forem respondidas, eu quero lembrar, a graça basta, e sempre vai bastar, porque na verdade, muitos milagres não são as mudanças das circunstâncias, mas a mudança do nosso coração. Às vezes a gente pensa que o grande milagre é algo do lado de fora que tem que mudar, é algo do lado de fora que tem que ser transformado. Deixa eu dizer para você, alguns milagres têm que acontecer dentro de você e não fora. Talvez o grande milagre seja uma mudança profunda, um reencontro profundo com Deus, um tempo de conversa íntima, de pai para filho, de filho para pai. Às vezes o que tem que mudar são as suas estruturas internas, a sua descrença, a sua incredulidade em momentos que você precisava crer e não creu, que você precisava continuar confiando e não confiou. Deixa eu dizer para você, não duvide do poder de um Deus que deu seu filho na cruz por você. Não duvide, porque Ele é Senhor e continua sendo Senhor todo o tempo da nossa história, irmãos. Às vezes o que precisa é uma mudança na sua postura. Às vezes o que precisa é um milagre no seu coração, na sua vida, mais do que na circunstância. Você está esperando Deus mexer na circunstância? Às vezes Deus está querendo mexer em você. Amém? Você está esperando Deus mexer nas circunstâncias, e às vezes Deus está querendo mexer em você. O grande milagre às vezes pode ser você, e não a mudança que você quer, e não a bênção que você busca às vezes. O que não é ilegítimo, a gente pode pedir bênçãos ao Senhor, mas não deixe o seu coração se desviar do propósito, nem do alvo. Não deixe o seu coração se desviar para o benefício. Continua confiando no Senhor, no Deus da palavra, no Deus da bênção, no Deus da misericórdia, no Deus da graça, no Deus que visita. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor pode fazer maravilhas na sua vida. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor pode fazer maravilhas na sua casa. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor pode fazer maravilhas no seu emprego. Santificai-vos, porque o Senhor pode fazer maravilhas na circunstância que você está vivendo, porque Ele é poderoso para isso. Em nome de Jesus, quero convidar você a ficar de pé, e quero orar com você. Quero pedir a Deus pela sua vida, quero orar pela sua vida. Eu não vou insistir, mas se você quer e precisa, vem aqui na frente, eu vou orar junto com você. Eu não vou insistir, quem quiser venha, seja qual for a situação que você está vivendo, seja qual for a questão que você está vivendo, não me importa. Não me importa, eu creio que Deus pode mudar e fazer coisas que a gente não sabe nem conhece. Quem quiser, venha, e nós vamos orar aqui, apresentar a sua causa, apresentar a sua vida, apresentar a sua família, apresentar o seu lar, apresentar a sua situação, seja o que for. Eu quero dizer a você que Deus é poderoso para mudar.
para transformar e para agir, independente do que eu e você estamos vivendo agora, porque Ele é Senhor, o Todo-Poderoso. Pode vir, pode vir. Vamos orar. Coloque seu coração diante de Deus, coloque a sua causa diante de Deus. Você não precisa temer. Confie no Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da história, Senhor. E eu quero rogar a Ti por estas vidas que aqui estão, cada uma delas. O Senhor é poderoso para visitá-las, o Senhor é poderoso para tocar, o Senhor é poderoso para transformar, Pai, e para fazer milagre. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor intervenha na história, que o Senhor intervenha na circunstância, que o Senhor intervenha na família, que o Senhor intervenha na causa, que o Senhor intervenha no coração, ó Deus, que mantenham firme a esperança viva do Senhor. Toma nas suas mãos cada um dos teus filhos, visita-os com misericórdia e graça, visita-os com poder, Senhor. Não permita que os teus servos desanimem, não permita que os teus servos, ó Deus, desistam de crer e de confiar que Tu és o Deus Todo-Poderoso e que neste momento o Senhor é poderoso para tocar cada um deles com a Tua mão de bondade, graça e misericórdia. Toma nas Tuas mãos cada uma desses irmãos e irmãs que estão aqui, Pai, abençoando, guardando, visitando com graça e misericórdia, pois Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso nós confiamos em Ti, cremos em Ti e sabemos que o Senhor pode mudar o pranto em dança, o Senhor pode mudar a tristeza em alegria. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus nosso Pai. Louvado seja Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os Teus filhos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Toma nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, pelo Teu poder e graça, Tua misericórdia, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, perdendo tudo por amor e com aleluia, Jesus. alegria. Deus abençoe, Pai. Deus Deus abençoe os Teus filhos, abençoa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Você que está aqui na frente, olha para mim. Você que está aqui na frente, olha para mim. Olha para mim. Você que está aqui na frente, olha para mim. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Mas uma coisa eu aprendi ao longo do caminho, e guarde isso: quando você toma uma decisão e uma atitude de crer, o inimigo tenta roubar você. Ele tenta roubar a sua fé, ele tenta roubar a sua esperança, ele tenta roubar o impacto da palavra na sua vida. Ele tenta te roubar para dizer para você o seguinte: olha, não vai acontecer nada. E ali, tudo só aconteceu naquela hora. Deixa eu dizer para você, isso não vem de Deus. O que eu estou dizendo a você é que você deve agarrar com toda a força que você puder, numa fé viva, num Deus que não falha, um Deus que não erra. Então não saia daqui da igreja hoje, e se você enfrentar qualquer coisinha hoje, amanhã, você permita que essa palavra seja roubada de você. Não permita isso, porque a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é poder. Então não permita ser roubado. Defenda a sua convicção, defenda a sua esperança, defenda a sua fé, defenda a sua decisão. Sabe por quê? Porque algumas coisas Deus faz, outras coisas dependem da nossa postura. Da nossa postura. Então você vai ver os milagres de Jesus acontecendo na vida das pessoas. E você vai ver, por exemplo, algumas pessoas que tiveram uma postura. Por exemplo, uma mulher sofreu 12 anos com fluxo de sangue. Qual foi a decisão que ela tomou?
mesmo com toda a fraqueza, mesmo com toda a limitação, com uma multidão para atravessar. Aquela mulher, 12 anos vazando. Ela falou assim: eu vou enfrentar a multidão, eu vou passar por quem tiver de passar, porque se eu tocar no vestido dele eu vou sarar. Está registrado nas escrituras que quando ela tocou nas vestes de Jesus saiu o poder. Foi assim que aconteceu. Você vai ver a história de um cego, que quando ouviu que Jesus estava se aproximando, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego voltou a ver, ou passou a ver. Por quê? Fé não é um sentimento abstrato. Fé é um firme fundamento, conforme o texto de Hebreus. E esse firme fundamento também tem que ter uma firme postura de quem não duvida. Não seja semelhante à onda do mar que vai e vem na presença de Deus. Permaneça firme. E aconteça o que acontecer daqui para diante, eu quero dizer para você: essa noite Deus falou com você, e o que Ele falou, Ele é poderoso para cumprir. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.